Bom, vou fazer aqui uma live, né, sobre Don Quixote. Deixa eu acertar a câmera aqui, se fica melhor assim, né? Ficou melhor, né? Assim ficou mais legal. Então, por que Don Quixote? Eu vou dizer aqui, como é live, é tudo aqui de improviso, hein? Não tem edição, não tem nada aqui. Estou aqui no bate-pronto. Então é o seguinte, por que Don Quixote? Don Quixote é o livro clássico, né, de Miguel de Cervantes, todo mundo sabe, um grande clássico renascentista, considerado, inclusive, o maior livro de todos os tempos, a maior obra literária de todos os tempos, eleito por um congresso, se não me engano, 54 países que participaram e elegeram essa obra a maior obra literária de todos os tempos. Então é o seguinte, quem não leu Don Quixote deveria ler, né? É uma oportunidade interessante de estar diante da maior obra do mundo. É o segundo livro mais vendido no mundo, só perde para a Bíblia. Então, por que eu estou falando em Don Quixote? Além da importância da obra, a importância literária evidente, tem a questão da... Vou trocar o óculos aqui. Tem a questão de que eu escrevi, eu adaptei o Don Quixote, eu fiz uma adaptação, o Don Quixote high-tech. Eu fiz personagens adaptados aqui ao Rio de Janeiro. Eu fiz um Don Quixote, um Sancho Panza, cariocas, no século XXI, vivendo no Rio, cara grande empresário, imitando a obra original. Eu tive essa ousadia de tentar imitar o Miguel de Cervantes, que é o maior gênio da humanidade. Mas, e por que também isso? Não só porque é a obra mais importante do mundo, não só porque eu escrevi, eu adaptei essa obra, mas também porque o momento que a gente vive, eu acho que é um momento muito parecido, ele é muito igual ao momento lá que o Cervantes escreveu, fez o Don Quixote, a coisa da decadência da nobreza, que era a classe dominante, a ascensão da burguesia, que era a futura classe dominante, e ele fez aqueles dois personagens, e hoje eu acho que a gente está num momento muito parecido, uma decadência de uma classe dominante e a ascensão de uma outra classe dominante. Então, vou até mostrar aqui, ó, olha só, eu tenho aqui um Don Quixote, tá vendo aqui? É um Don Quixote, isso aqui foi feito por um artista de rua, o cara fez na mão, na hora em arame, né? Espetacular isso aqui, né? O Don Quixote de metal, imitando, né? Uma obra popular aqui. Então, eu queria analisar rapidamente o que é o Don Quixote, né? Don Quixote são dois personagens, passados da Espanha, século 1600. Era o Sancho Panza, que é o empregado, vamos dizer assim, e o Sancho Panza, que é o patrão. Só que o patrão, que é o Don Quixote, na verdade, ele é um nobre decadente, um fidalgo. Fidalgo é um nobre em decadência. Então, na verdade, era uma classe dominante que estava sentindo a sua queda. Talvez da queda ali dos problemas já que explodiu na Idade Média. E o Don Quixote já se sentia desesperado, entrava em processo de loucura, né? Tudo é, lógico que é linguagem figurada, né, do Cervantes, é um romance meio caricato, e ele entrava em conflito em desespero, que ele estava sentindo a sua queda de poder, e o Sancho Panza, que era o empregado, que representava a figura da burguesia ascendente, e vinha fazendo críticas e acompanhando o Don Quixote nas suas aventuras. O Don Quixote sai a cavalo, né? Sai os dois a cavalo atrás de inimigos imaginários e tal. Então é uma figura muito destrambelhada, que representava realmente o descontrole da classe dominante, dos nobres, do clero, né? Que já estava em processo de desmascaramento já naquela época. E o Sancho Panza, que era o burguês ascendente, ele tinha muito mais razão do que o Don Quixote. O Don Quixote via lá, olha ali, ele via numa estrada, ele via uma venda, né, que já era uma venda comercial, que já era o início do sistema capitalista, né, da empresa comercial capitalista. E o Don Quixote via lá, Sancho, olha aquele castelo ali. Quer dizer, o Sancho Panza via a figura medieval do castelo, da nobreza, e o Sancho Panza corrigia. Não, chefe, chamar de amo, né? Aquilo ali é uma venda comercial, você está enganado. Então, ele ia demonstrando nos episódios
a racionalidade do Sancho Panza, que é justamente a ascensão da burguesia, né? Por todo aquele movimento do iluminismo, do século XVIII e tal, que depois explodiu no século XVIII, mas o renascentismo já era um movimento já que buscava razão e crítica ao sistema medieval, feudal, católico. Então estava bem claro aqueles personagens que eram um senso crítico do sistema ascendente, que era a burguesia capitalista, e o sistema descendente, que era a nobreza, representado pelo Don Quixote, que era o nobre decadente. Então, por aí se tem a ideia de que Don Quixote é o revolucionário, né? Quando, na verdade, o Don Quixote não é revolucionário. O Don Quixote ele é uma classe dominante que tenta manter o seu status quo. O seu desespero é justamente sentir que está perdendo força, né, como classe dominante, como poder, e tenta, nessas suas revoluções, né, das suas pseudo-revoluções, né, porque não tinha revolução nenhuma, na verdade ele era um desesperado que perdia o poder. Na verdade, o grande revolucionário nessa obra era o Sancho Panza, que vinha corrigindo e apresentando as novas formas de pensamento, de visão, de razão, de entendimento da atividade empresarial comercial, criticando a posição do clero, da nobreza. Tem uma cena lá que eu me lembro, que ele tinha um piquenique, tinha os padres, tinha lá uns nobres, tinha o Don Quixote e tal, e o Sancho Panza, ele vira e fala assim, porra, essas figuras aí, eles dão tudo pro povo, mas não dão o pão e o vinho. O pão e o vinho só eles é que comeram. Só eles é que tomaram. O resto eles só deram conversa fiada. Então era uma crítica que no sistema feudal ele só atendia materialmente, economicamente, enfim, politicamente a quem interessava, a própria classe dirigente, que eram eles. E para o povo nada. Então aquilo tudo era simbólico, era representativo, era figurativo. Mas uma obra, tanto é que foi classificada a obra mais importante do Renascimento e a mais importante agora e conhecida como o maior livro de todos os tempos. Então, é uma obra de uma dimensão espetacular, né? Uma coisa sensacional. E, pelo meu entendimento, a gente repete historicamente o mesmo tempo, é a mesma coisa. Nós temos uma classe capitalista que tomou conta da sociedade, que entrou, né? Passou a ser a classe dominante, derrubando a nobreza, e agora, século XXI, aliás, já no século XX, já vinha mostrando a sua decadência, né, a sua queda, e vivendo a mesma situação. Uma classe dominante que não consegue apresentar um modelo favorável, não consegue ter um sistema econômico que atenda a população, né? Crise no mundo inteiro, a gente abre os jornais. Aqui no Brasil tem uma notícia de hoje, aí, fundos de investimento todos no negativo, no vermelho. Estados Unidos, toda a imprensa demonstrando a perspectiva de crise. Os principais jornais, Washington Post, New York Times, só vê os noticiários dando negativo. Na Europa, o mercado comum europeu há muito tempo já declara aí a inviabilidade, a dificuldade. Então, uma crise declarada no mundo inteiro, é a crise do capitalismo. Então, essa classe, essa burguesia, né, que tomou conta lá depois da Idade Média, ela entra no mesmo processo de decadência. Como a nobreza feudal declinou ideologicamente, economicamente, politicamente, da mesma forma, essa classe dominante cai, começa em queda. Então, repete-se aquela situação da época do Don Quixote, de 1600, de se identificar essa queda e a ascensão de um novo modelo. E então cabe um novo Don Quixote. Foi aí que eu fiz o novo Don Quixote, baseado nessa situação. Já que a situação é igual, deixa eu repetir o Don Quixote, agora com outra característica. Agora o meu Don Quixote está aqui. Você aparece aqui, o Don Quixote High-Tech. Chamei de Don Quixote High-Tech. É o Don Quixote alta tecnologia, o Don Quixote do século XXI. É aquele classe dominante decadente, né? Que é um empresário carioca, muito rico, dono de um monte de empresas, uma holding, mais de 15 mil empregados, tem helicóptero, avião, tipo capitalista, né? Até a cara dele, assim, do Don Quixote que eu escrevi, me lembra muito, me remete muito à fisionomia de algumas figuras que estão aí na mídia, né? Eu estava
escrevendo ali, bolava e me via a ideia daqueles caras, de algumas figuras até muito conhecidos, uns até que tem programa de televisão, tem cara de Don Quixote, né? Aquele cara que, não, o sistema é muito bom, o Estado tem que sair de cena e não sei o quê. São verdadeiros Don Quixote. E o próprio ex-presidente americano é um Don Quixote também. E o nosso se fazendo guerra no mundo inteiro, e os chineses fazendo oleoduto, gasoduto e tomando conta, a Rota da Seda tomando conta do 40% da humanidade. Quer dizer, é um sistema Don Quixote. Agora, a dificuldade agora é você identificar quem é o Sancho Panza. Quem é aquele que está crescendo, quem é aquele que está subindo. Essa é a grande dificuldade. Na época, o Cervantes teve essa facilidade de colocar o capitalista, né, o negociante, o fabricante industrial, aquele homem, o empresário da época, né, o banqueiro e tal, como uma classe ascendente. Foi muito fácil para ele identificar. A figura do Sancho era a figura do burguês ascendente. Era uma identificação fácil, tranquila de fazer. Hoje em dia, a grande dificuldade é você entender quem é a figura que está em ascensão. Então, eu acho que não há uma figura em ascensão. Na verdade, o capitalismo ele é um campo ideológico. Então, o Sancho Panza de hoje, que vai substituir, ele pode ser o próprio empresário, o próprio dono de meio de produção. Ele pode ser o Sancho Panza, só que com uma outra mentalidade. Porque a gente não consegue identificar uma classe dirigente que vai subindo com outra proposta de produção, com outra forma de produção, que não a produção industrial, que não a produção comercial, que não com a participação do sistema financeiro fazendo isso tudo. O que eu identifico, na verdade, é uma mentalidade que está sendo germinada através da ecologia, através do movimento crítico, até do movimento dessa velocidade de meio de comunicação, inclusive da ascensão dessa mentalidade espiritualista, apesar de ser muito ainda camuflada e muito também manipulada. Esse conjunto de coisas representa uma ascensão psicológica, ideológica que vem por aí, que é a ascensão de uma forma de pensamento que vai derrubar o capitalismo como modelo, como processo econômico e político. Só que a gente não vai identificar isso materialmente como foi lá como fez o Cervantes, identificando a figura material, objetiva da empresa que ia subindo, derrubando o nobre, ia derrubando a propriedade feudal e levantando a propriedade industrial. Hoje, essa ascensão pode ser a própria indústria, é a própria atividade comercial, só que com uma mentalidade diferente. Então, esse Sancho Panza de hoje, ele é muito mais subjetivo. Ele está num campo de subjetividade, né? Ele não está num campo material objetivo. Está aqui, essa é a nova forma de fazer assim, a nova forma de fabricar é assim, na forma de fabricar é mesmo. Se bem que tem mais tecnologia, tem mecanização, mas são os mesmos meios de produção, são os mesmos meios de materiais. O que tem de diferente aqui é a ascensão de um campo de pensamento, que é muito mais subjetivo e sutil do que foi o Sancho Panza lá do Cervantes, 1600. Então, essa questão é importante a gente entender que esse Don Quixote atual é a marcação do entendimento de fim de um sistema capitalista, de um sistema político, de um sistema imperialista que marca tudo isso. E o começo da ascensão de uma nova forma de pensamento que representa a figura do Don Quixote, lá o capitalista, caindo, e a ascensão de um Sancho Panza subindo. Só que esse Sancho Panza de hoje ele é muito mais sutil, ele é muito mais subjetivo. Ele não está marcado exatamente numa propriedade física, numa propriedade material. Ele é de pensamento, ele é de mudança enfim, de conceituação. Agora, a aplicação dos meios de produção, como na Idade Média a aplicação da produção era no feudo, passou a ser na fábrica, agora é na fábrica, o capitalista, e a aplicação do novo pensamento continua sendo na fábrica. Então não há alteração de ordem material, e sim de conceito da aplicação dessa ordem. Não sei se eu estou fazendo entender, mas existe um novo Don Quixote, um novo Sancho Panza, um novo processo histórico de transição, de transmutação, que é muito parecido com esse da Idade Média, o sistema feudo,
para o sistema fabril. A derrubada da nobreza e a entrada da burguesia. Então, hoje a burguesia vai sendo desmistificada, desmascarada, derrubada, né, aos poucos. Né? Eles continuam no poder pela falência do sistema, por toda essa engrenagem quebrada, os Estados Unidos mesmo, da América, mostrando a sua decadência, né? Crise interna no americano, problema social tremendo, racismo, uma confusão tremenda, crise na classe média, uma classe média bombardeada lá na América do Norte. Da Europa também deflagrado o problema, né? Isso é mundial, isso é visível, é divulgado, é constatado que existe uma crise do sistema capitalista burguês. E nisso é necessária a transição para uma outra coisa. Então está aí a similaridade e a repetição do momento histórico. A transição da burguesia para uma outra coisa, como foi a transição do sistema nobre, do sistema da nobreza feudal, da Idade Média, para o sistema moderno contemporâneo. Então, acho que o momento é muito igual. A gente tem que identificar esse momento historicamente e psicologicamente. E esse meu Don Quixote, vou botar aqui o Don Quixote de novo. Esse aqui é o Don Quixote carioca, Don Quixote brasileiro. Né? É o Don Quixote, porra, feito ali na mão por um artista de rua. Então, esse Don Quixote ele é providencial, porque ele retrata uma decadência não só econômica, como psicológica, como mental, como de entendimento da sociedade, da vida, da produção, etc. E nós estamos aí buscando esse Sancho Panza. Psicologicamente, é muito complicado. Talvez o drama psicológico de hoje, do século XXI, seja pior daquela época, uma época mais simples de viver, né? Se vivia menos tempo, inclusive. Hoje você tem uma multiplicação de problemas, de dramas, de dificuldades aí, de excesso de informação, de um monte de coisas aí que ficou bastante complicado a vida contemporânea. Então, esse Don Quixote aí, ele é providencial o seu entendimento, e principalmente esse Sancho Panza aí. E nesse meu canal aqui, você tem escola de mutação, e justamente entender o Don Quixote, a decadência do Don Quixote, essa loucura dos capitalistas, aí, dos neoliberais. O Don Quixote hoje é o próprio neoliberal, né? É maluco. O cara acha que tirar o Estado e cada um por si, mercado. Isso é o próprio Don Quixote. Isso é o aventureiro maluco. E o Sancho Panza é aquele que vem com mais equilíbrio, ele vem com mais ponderação, procurando equilibrar e criar uma forma de pensamento nova. Está em ascensão? Sim, apesar do sistema ele está muito dominado, muito bem dominado. Não estou dizendo que ele está fragilizado, não está. O Don Quixote está muito forte, o Don Quixote contemporâneo ele está muito presente. Mas eu acho que essa pressão que ele exerce na sociedade, em termos de massacre psicológico, mental, político e tal, econômico, parará, confusão no mundo inteiro, ele força também a crítica do Sancho Panza. Então, o meu canal Escola de Mutação é um Sancho Panza, é a tentativa de criar esse Sancho Panza, de identificar, desenvolver, incentivar um Sancho Panza crítico, que tenha resultado. A gente possa operar num campo de mudança disso aí. Né? Claro que por dentro de um campo muito modesto, né? Eu tenho um canal modesto, mas para mim está resolvido, estou satisfeito. O pouco que eu faço, eu acho que é mais do que eu faria sem um veículo de comunicação desse aqui. Então, eu vou pegar aqui o livro, vou ler aqui como eu já explanei, né? O que seria politicamente um e outro. E como é que eu termino o livro aqui? Eu vou colocar que é bastante ilustrativo, essa parte é legal. E assim vai terminando a trajetória do Don Quixote high-tech, que é o atual. Uma trajetória que, na verdade, não foi de anos, mas de séculos. Um Don Quixote medieval que é ultrapassado por Sancho Panza, que reencarna como outro Don Quixote. Quer dizer, o Sancho Panza de ontem
é o Don Quixote de hoje, é o burguês ascendente, que hoje é o burguês dominante. Ambos com a mesma fisionomia e guardadas as proporções, com as mesmas ideias. Um discurso antigo e o outro atual, mas que no fundo tinham a mesma verdade, ou a mesma mentira. Ou melhor, porque também, na verdade, os Quixotes têm seu mérito. E muito. Apenas cometeram um erro de querer ficar mais tempo do que deviam, e a empresa vai continuar sem o seu Don Quixote. A empresa é a sociedade. Na verdade, não precisa mais dele para nada. E o mundo vai varar o século XXI provavelmente livre dos Don Quixotes. Na verdade, ninguém precisa mais deles. Então, eu estou prevendo aqui o fim dos Quixotes, porque o Don Quixote do Cervantes, que era o nobre, foi superado pelo Sancho Panza, que virou classe dominante. Virou capitalista. Então, ele virou o novo Don Quixote. Então, agora teria que vir um novo Sancho Panza, que ia virar um outro Don Quixote. Mas a minha previsão e a minha expectativa é que não venha mais nenhuma classe dominante que tem que ser derrubada. Esse Sancho Panza que está vindo agora, ele vai se transformar no eterno Sancho Panza, reformulador, questionador, avançador, melhorador, vamos dizer assim. Sempre está de um outro Don Quixote, que é um outro farsante. Aquela troca do sistema de nobreza pelo sistema do capital só mudou a forma de dominação, foi tudo uma farsa. Aquela coisa da revolução, da igualdade, fraternidade, liberdade, não teve igualdade nenhuma, não teve liberdade nenhuma, nem fraternidade nenhuma, foi tudo uma mentira. Então, que não venha nenhum Don Quixote. Que agora a sociedade não precise mais de Don Quixote nenhum, e sim da prevalência de uma verdade, né? De uma verdade verdadeira, né? Sem dominação, sem nada disso. Os caminhos vão apontando para isso, até em termos de geopolítica mundial. Esse Império Americano está se tornando até patético, né? Eles fizeram uma pressão enorme ali na chamada Eurásia, né? Com tropas, com embargo, com não sei o quê. E a China está em expansão total ali, eles não conseguem conter. Então fica cada vez mais patético essa figura do capitalismo imperialista, do neoliberalismo, cada vez vai ficando mais quixotesca. E eu espero contribuir aqui, né? Espero que todo mundo contribua, né? E aqui no meu canal eu estou contribuindo para a derrubada de um Don Quixote, desmascaramento de um Don Quixote, desse Don Quixote high-tech, que é o Don Quixote atual, do século XXI, que a loucura do lado do Don Quixote, lá do Cervantes, hoje é o neoliberalismo. Era um louco. Vão resolver tudo pelo mercado. Isso é maluco, só pode ser, né? Então, o Don Quixote, aliás, o Sancho Panza somos nós todos, que estamos tentando com um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de lucidez, um pouco mais de pé no chão, apesar de a gente não ter as respostas, que ninguém tem, evidente. A gente seria mais maluco que o Don Quixote para dar a resposta para uma nova sociedade, mas sabendo que o que cresce agora é uma mentalidade que vai formatar um outro sistema, uma outra psicologia, um novo campo mental. E, principalmente, também é do ponto de vista psicológico, né? Porque está muita loucura, né? No dia a dia, não é só na macropolítica, na geopolítica, não. As pessoas estão num estado psicológico horrível, né? É uma coisa meio de máscara, né? Todo mundo são os falsificados, são os Don Quixotes do dia a dia, né? Tem um capítulo lá que eu boto, todo mundo era Don Quixote, o cara olhava o cara no bar, era um Don Quixote, no ônibus era um Don Quixote, no táxi era um Don Quixote. Todo mundo é meio Don Quixote. Não só na incorporação de um sistema falido, né, de querer repetir, replicar aquilo que não serve mais, como na sua angústia pessoal e na sua agressividade contra quem está do lado. Né? Isso a gente vê muito no dia a dia, no mundo corporativo, é isso aí. Então eu vou aqui encerrando, eu vou botar de novo aqui, homenagear de novo o nosso Don Quixote, está ele aqui, ó. Don Quixotezinho feito aqui na rua do Rio de Janeiro. Está ele aqui, bacana, de arame. Mas é um Don Quixote mais autêntico. Um Don Quixote mais autêntico. Né? Então é isso aí. Vamos trabalhar o nosso Sancho Panza para derrubar esse Don Quixote.